Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim.
Seu coração é assim. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no grupo, no programa Mulher em Ação. Hoje nosso tema vai ser sobre família. Você que está nos assistindo, faz os seus comentários, compartilha aí no grupo de vocês, na sua página. E nós estamos também concorrendo o creme de massagem da Rinodê com uma massagista, já com a primeira massagem já gratuita, tá? Faz o seu comentário, indica outra pessoa, coloca o nome de outra pessoa nos seus comentários. E aí você vai concorrer a esse sorteio do creme da Rinodê, ok? Nós estamos aqui também com a nossa palestrante Miriane Neves e com a nossa amiga Liliana, que está aqui também no nosso programa. Nós vamos falar sobre família hoje, que é um tema muito importante. É um tema que a família ela nasceu no coração de Deus. Antes de existir qualquer tipo de instituição na Terra, a primeira instituição foi a família. Então, se existem outras instituições, é graças à família. Então, ela vem em primeiro lugar no coração de Deus. Vou passar aqui para a nossa querida Miriane. Bom dia pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, sobre casamento. Se vocês tiverem dúvida ou passando por algum problema no seu casamento, deixa pra gente a sua pergunta, o seu questionamento, coloca a sua dúvida para que a gente possa tentar da melhor maneira te dar uma resposta ou um respaldo dentro da palavra do Senhor, porque Ele que é a nossa instrução, o manual de instrução é a Bíblia. Se nós queremos ter uma família sarada, uma família liberta, nós temos que ir para o manual de instrução, que é a Bíblia. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como edificar a nossa casa. De repente você pode estar aí se perguntando, Miriane, o que é edificar a casa? O que é? Eu nunca ouvi essa palavra, mas eu já ouvi essa palavra e não sei o que é edificar a casa. Edificar a casa e restaurar a casa, ela é uma palavra que você pode de repente falar assim, nossa, a minha casa está destruída. E a palavra edificar é fazer novamente, ou fazer de novo. É o restaurar, é o restituir. Você com as suas mãos, da maneira que você de repente está vivendo, não está conseguindo fazer, não está conseguindo levantar esses muros que foram caídos. E nós temos que fazer isso. E temos que ter base bíblica para conduzir a nossa família, para conduzir a nossa história, nosso casamento da melhor maneira. Na palavra do Senhor, lá em Salmo 127, ela nos deixa muito certo. Quer ver? Vamos lá, em Salmo 127. No Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por que em vão trabalham os que edificam? Em vão trabalha, em vão faz o marido e a mulher. Em vão eles criam os filhos, em vão você sai para trabalhar, em vão você cuida da sua casa, você limpa. Se o Senhor não estiver no controle, aqui ele deixa muito claro, se o Senhor não estiver no comando, se Ele não levantou esses muros, você levantou com as tuas mãos, em vão trabalham os que edificam ela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a cidade, aqui se o Senhor está falando cidade, em torno dela tem muros. Então, fica bem claro para nós que a nossa casa, nós temos que levantar em base de muros. Miriam, que muro que é esse? Seriam muros espirituais. Um muro que você levanta da forma que Deus quer.
É como se fosse uma blindagem, como se fosse uma barreira de proteção, um escudo. O Senhor, Ele tem que estar como esse escudo. Ele tem que estar nesse escudo. Ele tem que ser esse escudo. Os anjos do Senhor têm que ser esse escudo. Então as pessoas elas têm que ter muito claro que aqui a Bíblia já diz, se o Senhor não for esse escudo, se não for Ele que edificou, que levantou, que restaurou, restituiu, em vão tudo que nós fazemos é em vão. Então a gente, por que às vezes a gente fala assim, nossa, eu nado e morro na praia? Porque novamente estava tudo bem e caiu. Porque fomos nós que fizemos com as nossas mãos. Eu fiz do meu jeito, eu achei que era da minha maneira, do jeito de ser. E não é da nossa maneira, é da maneira que o Senhor quer. Porque quando nós pegamos a Bíblia e vemos quais são os princípios que o Senhor determinou para um casamento, não tem erro. É só a gente seguir os princípios que Deus determinou para o casamento, né? Então, continuando aqui o Salmo 127, o que diz? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Vou repetir. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil será repousar tarde, comer o pão que penosamente nós estamos trabalhando, nós estamos conquistando. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então nós não precisamos. Tem muita gente que corre. Muitas pessoas trabalham desenfreadamente para poder levar o sustento para casa. Nossa, mas Miriane, isso eu não posso fazer? Pode, deve fazer, principalmente o marido. Porque o marido, ele é o provedor de casa. Esse é um princípio bíblico, tá lá. É um princípio, tá lá em Gênesis, que o Senhor, ele deixa para o homem, de levar o sustento para casa, depois que caiu o homem e a mulher no pecado. Ele deixou que o homem fosse o provedor do lar. Só que em vão será. Isso tudo será em vão. Por que será em vão? Porque se você não fizer da forma que Deus quer que você faça, e entenda que Ele é o principal foco da tua vida, que Ele é o que edifica, Ele é o que coloca os muros de pé, sem trincas, sem rachadura, com medo ou receio de cair, sem dar um vento, de repente o muro cai. A gente vê às vezes quando dá essas tempestades e a casa cai, pontes caem. A gente está indo numa forma bem figurada para vocês entenderem. Mas se der uma tempestade hoje na tua casa, se a tempestade ela vier de uma forma assim, o filho mais novo engravidou a namorada, é uma tempestade. E como que ela está firmada? Primeiro que se pode acontecer, pode. Numa família cristã, pode acontecer. Mas se tivesse a edificação desses muros baseada na Bíblia e você tivesse fechado as brechas, isso não aconteceria. Como nós já falamos em programas passados sobre heranças espirituais, isso entra nesse legado de heranças espirituais. Não é o nosso assunto hoje, mas só para você entender, só para vocês entenderem que também tem esse lado que tem que ser trabalhado, tem que ser estudado. Cada casa, cada lar é de uma maneira, é de um jeito. Por isso que nós temos que avaliar cada situação. Mas o princípio da nossa família tem que ser baseado no que o Senhor está dizendo para a gente. Não vamos deixar em vão as coisas acontecerem. Outra coisa aqui, olha. Continuando no Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor. É muito sério isso. O Senhor, ele deixa muito claro que é herança.
Se os filhos são herança, se nós temos eles por herança de Deus, faz parte da nossa vida, da nossa história, por que nós estamos deixando os nossos filhos de qualquer maneira? Por que nós estamos deixando os nossos filhos levar a vida de qualquer maneira? Lá naquele dia, no grande dia, no dia que o Senhor ele vai passar todos nós numa peneira, ele vai perguntar: a herança que eu te deixei, aonde ela está? De que maneira você vai apresentar essa herança para Deus? Ela trincada, ela rachada? De que maneira você vai apresentar essa herança para Deus? Porque é uma herança que, em primeiro lugar, ela veio do Senhor, nasceu dele em primeiro lugar. Em Jeremias, capítulo 1, lá ele fala, deixa eu dar uma procurada aqui, Jeremias capítulo 1, ele fala sobre você ser gerado no ventre da mãe. Ele já te conhecia antes de você ser formado, ele já te conhecia. Jeremias, quer ver, gente? Porque assim, olha, nós temos que ter base bíblica para as coisas. As pessoas, elas acham, e só achar não funciona. Só achar não é o ideal que é o que Deus pede para nós. Jeremias, aqui ó, versículo 5, primeiro 5, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci antes que te formasse. Então, nós pensamos assim: é o meu filho. Não, não é o seu filho, é o filho de Deus. Você só foi um hospedeiro, uma pessoa que abrigou um filho de Deus no seu ventre. E olha a responsabilidade que você tem. É filho de Deus que Ele te deu de presente. Olha, eu costumo dizer assim, que marido e mulher fazem sexo. No ato do sexo, o que acontece? É gerado. Quando é gerado aquela semente, fala para mim, Leila, responde uma coisa para mim. Quando você fez sexo com seu marido que tá ali, caiu a sementinha, o seu filho foi gerado. Você já sabia a cor dos olhos dele? Não. Você sabia quantos fios de cabelo ele tem? Você sabia se ele seria homem ou mulher naquele momento? Não. Quem que sabia? Deus. Por que ele sabe? Porque é filho dele. É. Porque é filho dele. Porque é a herança que Deus deixou. Você só fez sexo. Eu só fiz sexo. Meus filhos estão aí. Mas quem formou foi Deus. E eu vou ter que dar conta disso depois. Muitas famílias estão se destruindo, marido e mulher, esquecendo que tem uma herança para dar conta. Antes de você se destruir como marido e mulher, que ali Deus formou o marido e a mulher. Ele uniu o marido e a mulher para que desse mais formações, para que desse mais gerações, para que desse mais população humana. Porque Deus, ele quer filhos. Nós fomos filhos. Quando lá no Éden ele termina, vamos dar uma passeadinha lá no Éden, lá em Gênesis. Gênesis. Qual capítulo? Gênesis, onde ele fala sobre quando ele terminou o homem. No primeiro, então, né? Quando ele terminou o homem. Quer ver? Olha, aqui, olha, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que ele disse quando ele terminou a criação da mulher em si. Olha, e disse o homem, depois que Deus pôs Adão para dormir, tirou um pedaço da costela dele, terminou a mulher, e o homem disse, Adão disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa ou mulher em outras Bíblias. Por isso deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Quando aqui fala que Adão que disse isso, mas não foi Adão que disse isso, foi o próprio Deus que disse dessa maneira. Porque quando Deus ele formou a mulher, Adão não sabia que seria mulher. Ele nem estava acordado, ele estava dormindo. O primeiro profeta na Bíblia foi Adão. Deus usou a boca de Adão para falar que seria dessa maneira. Deus usou a boca do Adão para profetizar que seria dessa maneira. Não tinha como Deus falar aqui de uma forma diferente. Ele já falava face a face com Adão, mas ele usava Adão para transmitir esse recado para a humanidade. Porque Adão significa humanidade. Se Adão significa humanidade, quando Deus formou Adão como filho dele, como filho de Deus, como a própria criação, imagem e semelhança dele, ele deixou bem claro para todos nós que daquela primeira formação já tinha todas as outras preparadas. Deus não pensou lá depois que Adão estava sozinho, ele precisa de uma mulher, né? Eu vou fazer uma mulher para ele, coitadinho. Não, já estava tudo programado. Já está tudo. Assim como quando nós fazemos sexo e a criança já é gerada, já está programado no coração de Deus o que vai ser. Ele já colocou tudo certinho, ele já colocou os olhos, a cor do cabelo, quantos fios tem, quanto não vai ter. Só que ele coloca nas nossas mãos para que nós venhamos dar esse caráter que está aqui, ó. É o caráter bíblico, ele deixa para que nós venhamos conduzir. Vem às vezes os ataques à família e as famílias são destruídas. Porque se é um plano perfeito de Deus, e tem tanta separação, tantos filhos aí brigando contra os pais, contra as mães, se envolvendo com drogas, com má companhia. Esses ataques que vêm, por que será que é isso? Então, Deus ele estabeleceu um modelo de família, de provisão e proteção. Ele já estabeleceu esse modelo de família, que seria o Adão e Eva. Quando ele estabeleceu esse modelo de família, Adão e Eva, e naquele momento, quando Adão, numa distração dele, ele não estava atento, à sua esposa, ele não estava atento no que a sua esposa estava precisando. Naquele momento, Eva estava precisando, de repente, conversar. Satanás, ele já sabia, ele já tinha sido expulso do céu. Já sabia que mulher gosta de falar, gosta de falar. Ele sabia, pegou bem esse lado da mulher. E o que ele fez? Ele foi bater um papo com Eva. Satanás foi lá no Éden, bateu um papo com a Eva. E na onde que estava Adão? Onde que estava o provedor dessa casa? Onde que estava essa coluna que naquele momento deixou a esposa dele bater um papo com a Eva? Aí eu trago para os dias de hoje. Onde você está, marido? Que você não está batendo um papo com a tua esposa e está deixando o inimigo falar com a tua esposa, conversar com ela. Nossa, minha esposa foi embora de casa, me traiu. Onde que você estava? Que você não bateu um papo com a sua esposa? Entendeu? Isso levando para o lado do marido. Depois a gente vai conversar sobre a mulher também. Mas começa aí o princípio da desobediência. Por que Satanás ele foi expulso do céu? Porque ele foi desobediente. Quando Deus ele formou o homem em sua imagem e semelhança, e ele foi formando todo o caráter, ali entrou também a desobediência. Foi a primeira ruptura da humanidade, porque se Adão significa humanidade, foi a primeira ruptura da humanidade para com Deus. A desobediência, onde entrou a vergonha, já não ter mais ali falar o face a face, depois ele só escutava a voz de Deus. E ali ao longo da Bíblia vai falando que as pessoas elas ficaram muito distantes de Deus. Depois Deus ele só aparecia uma vez, só para os profetas, né? Não podia todo mundo, não era qualquer um que podia falar com Deus. Tinha a pessoa certa e determinada para falar com Deus. Então já houve uma ruptura.
E conforme foi havendo essas rupturas ao longo das gerações humanas, isso cai sobre nós também, onde a gente fala que são sintomas de gerações. Tem esse legado todo do passado. Ah, Miriam, eu vou pegar lá da época de Adão. Não, eu só estou explicando para vocês que teve consequências. Por que Caim matou Abel? Porque já entrou a desobediência. Depois a serpente entrou novamente. Satanás já estava ali, já colocou ira, já colocou contendas, já colocou tantas outras coisas que Adão e Eva não sabiam o que era. Não experimente desse fruto, porque desse fruto vocês não precisam experimentar. Aonde entrou a curiosidade. Para que você ser curioso se Deus está dizendo para você que não? Deus, ele tem 2 caminhos. Você está ali, numa situação assim, numa encruzilhada. Deus fala assim, não vai para a direita, é melhor você ir para a esquerda. E você curioso vai para a direita. Filho, não precisava falar para você que para a direita tinha um boi bravo e que ia te chifrar. Aí você é chifrado pelo boi. Ou um cachorro solto lá no meio do caminho e te morde. Ele não precisava explicar isso para você, ele só falou para você, não vai, porque eu sei o que tem lá na frente. Então é muito mais fácil obedecer, e as pessoas elas têm a mania de desobedecer. Porque o eu prevalece, não é o meu eu que tem que prevalecer, é o eu de Deus. O eu sou tem que prevalecer. Quando Deus ele se mostra a Moisés quando a sarça está pegando fogo e ele fala assim para Deus, né? Moisés fala para Deus, como que eu tenho que apresentar o Senhor? Como que eu vou te apresentar para o povo? Eu vou lá para o Egito e te apresento como? Se só vai dizer que o eu sou te enviou, o eu sou te mandou. Então nós temos que colocar dentro de nós o eu sou. Projeto de Deus. O homem não teria criado a família. Aqui está dizendo no estudo aqui, que o homem na sua origem talvez não criasse a família, não saberia como fazê-lo. Então, quer dizer, o próprio Deus ensinou. Depois da queda, podemos ter certeza de que o homem jamais buscaria criar uma organização que haveria dele impor limites e regras de convivência, contrariando seus instintos pecaminosos e egoístas. Deus só fez uma mulher para o homem, mesmo assim há uma tendência à poligamia ou adultério masculino e feminino, por causa desse egoísmo, dessa desobediência que está embutido na gente, porque nós somos humanos e como a gente é humano, a gente só tende para o nosso lado, né? A gente só pensa no nosso lado, né? E quando a gente pensa no nosso lado, o inimigo, ele age em cima dos seus instintos, em cima da sua fraqueza, né? Ele potencializa essa fraqueza. Se você tem essa fraqueza, um exemplo, né? O que a gente vê muito ataque de família? Adultério. O homem é muito atacado, né? O homem é muito atacado através de um adultério, de uma sugestão feminina, né? Ele é atacado às vezes por um filho dentro da casa que nos desobedece. Às vezes o rapaz está lá trabalhando, cansado, aí ele chega em casa, né? Porque o lar é um lugar de aconchego, né? O lar é um lugar de descanso. E aí vem os ataques dentro do lar mesmo, né? Filho desobediente, filho que se levanta, né? Então, quer dizer, são ataques que vai desgastando o relacionamento de um casal, principalmente do provedor. A mulher também ela é atacada, mas eu tenho percebido que o homem ele é muito atacado pelo fato dele ser o sacerdote do lar. Ele é muito atacado nessas áreas. Ele é atacado também, como você disse, pelo fato de ser o sacerdote. Por quê? Porque tudo bem, a mulher é a base. Se a base trincar, tudo cai. Mas a coluna do sacerdócio, eu vou falar um pouco de obediência. Para falar um pouco de obediência, primeiro nós vamos descorrer mais uma vez na Bíblia, lá em Efésios 5. Quer que eu veja aqui para você? Pode ver.
Em Efésios 5, você já está aí? O meu já está aqui aberto. Já tá. Ó, em Efésios 5 diz o seguinte, ó, o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Também Cristo, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui, aí de repente você está aí assistindo e fala assim, mas submissa de que maneira? Eu tenho que ser a coitada? Eu tenho que apanhar? Não. Eu tenho que ser xingada? Mas Miriam, você não conhece, meu marido é um ogro. Ah, meu marido briga comigo, meu marido me xinga, meu marido é estúpido, meu marido... Você vai falar um monte de coisa, de repente, do seu marido. Mas é uma ordem do Senhor. Ele estabeleceu essa regra de ordem. Por quê? Por que o marido ele é o cabeça? Porque o marido, Deus ele constituiu o marido como autoridade dentro do seu lar. E a mulher ela não pode tirar essa autoridade. Você pode ver quando os lares eles estão fora do prumo. Você pode ver que os filhos são desobedientes e os filhos são briguentos um com o outro. E os filhos também até se romperam esse laço e essa afetividade um pelo outro. Por quê? A autoridade do pai, ela foi sucumbida pela mãe mandona. A mãe assumiu o papel do pai. A mãe assumiu o papel do pai sendo autoritária. Mas, Miriam, eu sou separada e eu que tomo conta dos meus filhos. Ok, você é separada e você toma conta e você tem que mostrar para os seus filhos agora, principalmente se são homens, que eles, agora, não tendo o pai, eles têm, entre aspas, eles têm que perceber que quando eles forem criar a família deles, a autoridade está na mão deles. Então, filhos, eu estou aqui como mãe e como autoridade no lar, porém, a autoridade vem de vocês. Eu sempre falo com meus filhos assim, quando eu vou às vezes na padaria, quem vai na padaria comigo? Sempre um ou outro vai. Porque eles já perceberam que essa autoridade é deles. Não, eu não vou deixar minha mãe sozinha. Eu vou acompanhar, Então, você sempre mostrar que você gosta da presença dos filhos, porque você acha importante que eles tomem esse papel de homem. Vou dar um exemplo de autoridade. Vamos lá. De repente, você está numa avenida muito longa, uma avenida onde só tem um semáforo, lá na frente. E está descendo nessa avenida uma Scania, um caminhão enorme. E lá no semáforo, o semáforo por algum motivo, ele parou de funcionar e tem um guardinha de trânsito. Ele está com um apitinho na boca. O que esse guarda de trânsito ele vai ter poder? Qual seria o poder dele com uma Scania enorme, descendo desenfreadamente para ele parar? Um apito vai fazer ele parar? Não. Essa Scania, de repente, ela poderia passar por cima desse guarda de trânsito. Só que, sabe o que acontece? O que acontece? Sabe por que a Scania vai parar? Sabe por que quem tá dirigindo aquele caminhão vai parar? Porque ele viu que tem um guardinha de trânsito, que se ele não parar, tem uma autoridade maior que ele, que seria o Estado. E essa autoridade maior, que seria o Estado, pode multá-lo. Pode colocar ele numa posição que, além de multá-lo, se ele fizer uma coisa pior, que seria matar, ele pode ir preso. Então, não é diferente a autoridade do marido. Quem constituiu a autoridade do marido? Foi Deus, não foi? Se você, mulher, infringir a autoridade do teu marido, o que pode acontecer? Quem que é a autoridade maior? Não é Deus? Não seria o Estado? O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? No sentido assim, não é que Deus vai fazer, é que você abriu brecha para que o inimigo entrasse. Então, você vai dar legalidade para Satanás fazer coisas na tua vida e na tua história e na tua família que é uma autoridade. É a autoridade ali espiritual que você está delegando
Olha, eu estou tirando a autoridade do meu esposo e os filhos estão vendo isso daí tudo no âmbito espiritual, gera uma confusão enorme para o seu legado, para as suas gerações futuras. Mas quando uma mulher chega a tirar a autoridade do marido, nem sempre é porque ela é autoritária, né? Porque eu vejo casos que o marido, com todo respeito, é um banana, né? Porque a gente está tendo um papo aqui, a gente tem que esclarecer as coisas. Que o marido, às vezes, é um banana, ele não toma uma posição, né? Ele não toma uma atitude. E aí a mulher fala assim, toma uma atitude, homem, levanta essa rede, faz alguma coisa. E aí o homem vai procrastinando e vai levando porque, não sei, talvez não é da natureza dele, talvez ele não aprendeu a ter essa autoridade lá com a família dele, então ele não soube impor essa autoridade dentro da casa dele. Aí a mulher começa a pôr em ordem a casa, e ela acaba tomando o papel do marido pelo fato do marido não tomar uma posição de autoridade dentro da casa. E aí, como é que fica? É muito engraçado. Uma vez eu assisti uma pregação, muitas pessoas acompanham e assistem as pregações do pastor Cláudio Duarte. E eu estava assistindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte e ele dizia das famílias onde a mãe, a família, vocês podem até procurar no YouTube depois, Família Hiena e Família Lobo, se eu não me engano é esse o título. E ali fala das famílias hienas e as famílias lobo. Os filhos que são criados por lobos e os filhos que são criados por hienas. No mundo animal é assim, ó, a matilha do lobo, quem comanda é o homem. A lobo fêmea, vamos falar assim, ela é submissa. Ela baixa ali a cabeça, ela diz sim para o marido, porque é o marido que vai caçar. O lobo, ele sai para caçar, ele vê ele que traz, ele cuida. Só que a família das hienas, no mundo animal, eu estou dizendo bem no mundo animal mesmo, quem cuida são as fêmeas. No mundo animal, quem cuida da família são as fêmeas. No mundo animal das hienas, são as fêmeas. Então, você imagina quando, agora trazendo para a nossa vida, quando essa família ela é cuidada por uma família que a mãe é hiena, que a mãe é que conduz. De que maneira que ela vai criar um filho homem? Submisso a ela. Se ele vai ser submisso a ela, porque ela que manda, se ela manda até no marido, no mundo animal ela manda até no marido, então no mundo nosso humano não vai ser diferente fazendo essa relação. Então, ela vai criar a filha de que maneira? Autoritária, de repente, e mandona, e ela que desbrava, não é mandona assim de ser brava e ser rude, não, de ser descolada, eu que tomo mesmo as decisões, um modo prático. Nossa, está precisando trocar aquela porta, né? Quando o marido chega depois, ela fala para o marido que está precisando trocar a porta. Aí o marido não fala nada, mas ela é angustiada ali, sabe? É aquela pessoa que quer para ontem. Aí ela vai, o marido chega do serviço, a porta já está até no lugar. Ela não deu tempo para o marido processar, que ele precisa ir lá comprar, que ele precisa ir lá chamar um pedreiro, e ela já fez. Então é isso quando eu falo para não tirar a autoridade do marido, porque o homem ele só se transforma da forma que ele é, se ele foi criado por uma família dessa maneira, onde a mãe era dessa natureza, e se a mãe que mandava, então eu fico quieta e minha mulher vai mandar em mim também. Só que você, mulher, já percebeu que seu marido é assim? Você pode ajudar a ele se moldar conforme o caráter que Deus quer. Por isso que eu falo que Bíblia é um manual de instrução. Nós temos que pegar o caráter que Deus quer para o homem e para a mulher. E fazer disso, nossa, mas é difícil para mim. Sim, se você tem esse caráter, se você foi criado na família,
dessa natureza, dessa maneira, é um pouco mais difícil para a mulher ficar esperando, e daí ela fica contando, ela conta até 1000. Aí, nas primeiras vezes, você vai levantar e vai fazer. Só que daí o Espírito Santo ele já convence, opa, peraí, da próxima você espera só mais um pouquinho então, tá? Aí você já espera menos, né? Assim, espera mais. Antes você contava até 10, agora você conta até 20. Aí você vai aprendendo até conta até 30. E sempre esperar o marido tomar as rédeas, a atitude. Porque não é fácil realmente para a mulher que gosta. E quando... Gente, é muito engraçado. Quando eu assisti essa pregação, eu ri muito. Porque, assim... Vamos lá na família dos lobos. Quem comanda é o homem, certo? Beleza. Quem comanda é o homem. Só que... e se casa... Vamos lá. Um lobo, que é o homem que manda. Se ele casa com uma hiena, que manda também... Pronto. O que vai acontecer? Os dois mandam. Os dois mandam. Por que muitas vezes, no meu casamento, lá no começo, antes da separação, porque eu dizia que eu era mulher rixosa por causa disso. Porque assim, eu era muito briguenta. Eu era muito briguenta. Então, porque eu queria mandar. E daí ele queria mandar, e todo mundo queria mandar. Nós brigávamos muito por causa disso. Aí eu entendi, peraí, não é assim. Aonde eu fui para os princípios, para o caráter do que Deus queria. Eu tive que aprender a contar até 10, até 20, até 30. Olha, quantas vezes eu coloquei, como que fala? Cortina em casa. Quantas vezes? Amor, eu comprei cortina, comprei o varão, coloca para mim. Não que ele fosse assim, ele sempre foi, sabe, de fazer e acontecer e não esperar, não. Mas tem coisas que não era do feitio dele. Mas isso é para ele fazer, não para eu fazer. E era para eu, de repente, ajudá-lo. Eu comprei e tal, não sei o quê. Eu fico embaixo, não sabe quando a gente fica embaixo na escada, só passando, passo a bucha, mulher, pega tal coisa, a gente vai lá e pega. Esse era o meu papel. Só que eu perdi a paciência. Quantas vezes eu troquei torneira de casa? A torneira tá pingando, e o marido não... não é, como eu disse, não é do feitio dele ser assim. Ele não é aquele tipo de homem que faz serviços de casa manuais no sentido assim, de um encanamento. Não é do feitio dele. Mas se eu quisesse que ele tomasse todo o mesmo papel de homem, eu esperava um pouco mais. E falava para ele, estou aqui para ajudar, vamos tirar hoje a torneira? Estou aqui para ajudar. Já até comprei a torneira, já comprei o veda-rosca e tal, e vamos fazer nós dois juntos? Então, e delegando, e levando o marido a fazer. Se o marido não tem condições, porque ele foi criado dessa maneira, você tem, se você já sabe, vai conduzindo. Eu falo que a mulher é a extensão da mãe, no sentido de você conduzir e mostrar que caminho que você deve levar o teu marido a fazer e ser. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo agora, para os nossos comerciais. Fica ligadinho aí, daqui a pouco a gente volta, tá? Minha casa será um pedaço do céu. Em nome de Jesus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Oh Deus, eu creio. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre. As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes, além de contar com uma enorme variedade de saladas e pratos vegetarianos.
Nós tentamos não usar muito temperos industrializados e pouco sal para a galera aí ter mais saúde e viver melhor, né? Poder trabalhar depois o dia inteiro. E além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Com mais de 20 Chefe, anos você no trabalha com mercado, cardápio variado, a Casa né? da Bíblia Sim, trabalha todos com os aluguel e dias nós venda de fazemos meia carne beca para de congressos, ave, bovina, conjuntos e suína. oferecemos 8 no tamanho único e em cores variadas. Para nos conhecer melhor, venha até a nossa loja na Rua Siqueira Campos, número 93, em frente ao Mercado Municipal, no centro de São José dos Campos. Ligue ou envie sua mensagem pelo WhatsApp 12 99601 4848. Casa da Bíblia, a serviço do Reino de Deus. Atenção! Os 10 primeiros clientes que ligarem terão desconto especial na locação ou venda. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Em nome de Jesus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Oh Deus, eu creio. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Você já pode enxergar pela fé a sua família assim, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos pedir juntos. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Abençoa cada família aqui nesse lugar, ó Deus. Oh, cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão. Nós entregamos a Ti, Senhor, todos aqueles que amamos. Ninguém ama os nossos entes queridos mais do que Deus. Declare comigo. Minha casa será reconhecida, reconhecida como um lugar de milagre, como um lugar de milagre e oração. Aleluia. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um
está do lado de alguém da sua família, dê a mão para essa pessoa e ore. Faça do meu coração. Oh Deus, abençoa as nossas famílias. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Repita essa frase. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oi pessoal, estamos de volta aqui falando sobre família. Vou ler até um texto aqui que eu achei muito interessante, muito legal, que fala sobre o lar. A origem do lar. A palavra lar vem de lare, latim, significando etimologicamente a parte da cozinha onde se acende o fogo, a família. Certamente isso é da ideia de lugar íntimo, aconchegante. Daí vem a palavra lareira, onde a família se reúne para conversar ao redor do fogo, principalmente nas noites e dias frios. Podemos dizer que o lar é o ambiente em que convive uma família. E hoje a TV tem prejudicado a reunião da família e é um verdadeiro altar. Não só a TV tem prejudicado, a internet tem prejudicado. Às vezes você está na sala e a família vai assistir um filme juntos e aí fica cada um no seu celular, digitando. Tem uma pessoa ali ao vivo e a cores para tocar, né? E aí ela prefere ficar com um pedaço de metal conversando com uma outra pessoa que está do outro lado e não usufrui da companhia daquela pessoa que está ali no aconchego, sentindo o calor, a energia dela, o bom humor dela, e não usufrui isso. Isso também tem prejudicado muito as famílias. Antigamente, eu lembro que quando eu era criança, a televisão era muito difícil, era muito caro a televisão. E eu morava num sítio com os meus avós, a minha mãe e tudo. Então, quando tinha novela, quando tinha o Jornal Nacional, meu avô ia assistir sozinho, porque ninguém gostava de assistir o Jornal Nacional. Mas quando tinha novela, todo mundo, enquanto estava tendo o Jornal Nacional, minha avó ia arrumando as coisas na cozinha, todo mundo ia fazendo suas tarefas. Quando chegava na hora da novela, todo mundo se reunia, vai começar a novela. E puxava o banquinho, a gente sentava no chão, lotava a sala e ficava aquele monte de gente assistindo televisão. Era uma delícia. Então, nem isso hoje a gente tem. Porque você entra numa casa que tem a televisão no quarto do filho, no quarto da filha, tem na sala, tem no quarto do casal. Então, nem isso hoje a gente faz, de assistir um programa junto com a família. Então, você vê que a família já vem vindo por causa da tecnologia, da ciência, né? Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias de multiplicar a iniquidade, de multiplicar a ciência, o que aconteceria? O amor de muitos esfriariam. E já estamos vivendo esse esfriamento no amor dentro da família. E aí, quando a família é desestruturada, as outras demais instituições também é desestruturado, não é verdade? Com certeza. E pegando a sua história, lembrando da sua história, o que acontece? Você lembra quando você falou agora do seu avô? O que seu avô fazia? Assistia o Jornal Nacional. Isso. Só ele que assistia o Jornal Nacional.
Só ele que assistia o Jornal Nacional, ok? Só que quem que era a autoridade dentro da sua casa? Seu avô. Era o meu avô. E por respeito, de repente, à autoridade. Não é que, de repente, é um programa chato. Tá, tudo bem, para a criança, de repente, não tinha esse interesse. Jornal Nacional, para a criança naquela época, até hoje, né, não tem tanto interesse. Mas ele, de repente, quando ele chegava e ele entrava, agora é o meu momento, a autoridade chegou. O patriarca da casa, né? O avô chegou, ele vai assistir. E por que na hora da novela todo mundo vinha? Quem que ia assistir a novela? Vamos falar assim, entre aspas, a mãe. A mãe, ela tem esse papel de aglutinar, de trazer para perto. Não que o pai seja o que vai repulsar, não. Mas vai na frente de um juiz. Vai na frente de um juiz. Você já vai assim. Você vai de cabeça baixa, sim, senhor, não, senhor. A autoridade é o respeito. Não precisa ter medo, mas é um respeito. Não que não vá ter com a mãe, precisa ter com a mãe. Mas com a mãe é mais o aconchego, mais aquele abraço, mais o carinho, mais estar todo mundo junto. Eu falo assim, eu gosto demais quando acaba a força em casa. Acabou a força em casa, todo mundo se empinhoca em cima da cama e a gente ali fica batendo papo, dando risada. Ou às vezes não, ou às vezes está aquele dia de friozinho, deu aquela chuva e acabou a força. O que a gente faz? Vamos dormir todo mundo junto? O pai não está em casa, fica todo mundo na cama com a mãe. Então, isso é gostoso, sabe? Trazer isso de novo para dentro das nossas casas é muito importante. Fazer isso. Só que, assim, nós continuamos a palavra do Senhor, lá em Efésios 5, continuando a palavra do Senhor, diz assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Submissas é o respeito. Você imagina se sua avó chegasse e falasse assim, não, nesse horário de jornal tem uma outra novela e eu vou assistir. Não, a sua avó fazia o quê? Não, peraí, agora é o momento dele. É a hora dele. Ele quer assistir o jornal. Então, por respeito ao marido, ela não trocava de canal. Quantas vezes, porque a mulher já fez isso, milhões de vezes, o filho acha que tem o direito de desrespeitar qualquer um dentro de casa. Agora, você está assistindo um desenho e você chega e fala assim, filho, eu queria tanto assistir tal coisa. Estou no meu desenho, mãe. Ele acha que ele tem essa autoridade. E filho não tem essa autoridade. Você entendeu? Aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo, e se entregou por ela. Maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Respeito, carinho. Você é autoridade, mas você tem que dar respeito e respeitá-la com muito amor, com muito carinho, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Santificar a esposa, não usar para com ela palavrões, não usar para com ela palavras que venham a maldizer. Quando eu falo para vocês que isso são legados que você deixa para a sua posteridade, seus filhos e seus netos e seus bisnetos vão levar um legado. E qual é o legado que você vai deixar para a sua família? Não é? Qual o legado? Qual o legado que você, de repente, quer deixar para os seus filhos? O que você quer falar? O que você quer deixar para as suas gerações futuras? De repente, você não teve um passado maravilhoso, mas você pode deixar um futuro abençoado. E como que você vai fazer esse futuro abençoado? Aí, aqui a palavra do Senhor ainda vai colocando assim, para apresentar a si mesmo, igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui
Paulo está falando sobre a mulher, sobre casamento, mas ele está falando da igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Então, assim, os maridos, a promiscuidade, ela entra no casamento de uma forma arrasadora, ela arrasa as suas gerações futuras, porque acha que a mulher é um objeto, ele pode fazer dela o que ele quer. O marido, autoridade não é autoritarismo. Não é Hitler que manda e faz o que quer e todo mundo abaixa a cabeça. A autoridade é você saber que tem um Estado acima de você. E quem é o seu Estado? É Deus. Se Deus, Ele está dizendo, santificai as vossas esposas, o que é isso? Não é que você não vai ter um relacionamento sadio, gostoso com teu esposo, não é que você não vai ter carícias com teu esposo, mas perversidade, Deus abomina isso dentro do casamento. E se você faz isso com a tua esposa porque você acha bonito, porque você quer, ou porque os seus amigos dizem e fazem e falam, então você vai trazer para dentro da tua casa situações e maldições que vai cair sobre as suas gerações. Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Ou qual é o legado que você quer deixar para sua filha? Você gostaria, de repente, marido, não sei se tem homem assistindo, mas você gostaria, marido, que o marido da tua filha a tratasse como uma vadia? Essa é a pergunta. Você gostaria? Não. Então, assim, eu falo uma palavra bem dolorida mesmo, de repente, que você fala assim, nossa, mas você foi longe com essa palavra. Sim, sabe por quê? Porque quando você trata a sua esposa como uma qualquer, a sua filha tá levando esse legado para dentro do lar dela. Então não é isso que Deus quer, porque Deus, ele deixa bem claro, santificai-vos, maridos, a vossa esposa, sem ruga, sem mácula, sabe, trazer para dentro do lar, um lar santo, sarado. Santo não é que você não pode fazer nada, não, é sarado, um lar abençoado, um lar que tenha paz, que não venha com sequelas malignas, porque isso é de Satanás. Ele que veio para roubar, matar e destruir, roubar os sonhos, roubar os projetos, matar o seu ser, matar o que você é, matar o seu caráter com Deus. Continuando aqui, ó. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Não obstante vós, cada um dê por si, também ame a própria esposa, assim como a si mesmo a esposa respeite o seu marido. Então, aqui Paulo, ele está tipificando a igreja, comparando o casamento à vinda de Jesus. Aqui Paulo, ele compara o casamento com a vinda de Jesus. No sentido de que maneira? O casamento, ele é profético para Deus. Quando Deus ele fez o homem e a mulher, e já pensou em toda a história da humanidade, por que ele falou para Abraão que seria pai de nações? Que ele seria pai de nações, que as coisas iam acontecer de uma forma que, de repente, ele nem poderia imaginar. Olha, Abraão, você pode contar as estrelas do céu e as areias do mar, que você não vai ter noção da quantidade de pessoas que vai vir da tua descendência. Ali já tinha um plano de Deus, já desde do Éden, a família, para mostrar que Cristo um dia viria. E se nós fizermos esse rompimento com a família, nós estamos fazendo um rompimento com Deus. Deus, ele já deixou a família como uma forma de tipificar a vinda de Jesus. Que se nós não tivermos sarado, se a gente não cuidar do corpo, se a igreja é o corpo de Cristo na terra,
Se eu não cuido do corpo, se eu não cuido dessa união, o que vai acontecer? Por que muitas igrejas estão se rompendo, está se acabando? Porque a família está acabando, porque não está havendo respeito um com o outro. Por que na Bíblia, tudo isso, Deus ele já tinha certo que isso ia acontecer por causa do pecado. Porém, ele está aqui, ó, ele vai tentando ensinar ali. É a livre escolha, é o livre-arbítrio de cada um, são escolhas. O diabo ele está aí, ele tenta, se você abrir porta, ele vai entrar, se você deixar brecha, ele vai atuar. Onde tem heranças, onde tem maldições, tem sim. Só que, qual é a escolha que você vai fazer? Daqui para frente. Daqui para frente, qual é a escolha que você vai fazer com a tua casa, com o teu compromisso com Deus? Qual é a tua escolha? Como que você vai levar a sua vida agora, daqui para frente, diante do que nós falamos um pouco hoje? O que você vai fazer? De que forma que você vai levar o seu casamento e a sua vida com Deus? A escolha mais difícil é lutar pela família, pelos problemas que estão na família. Essa é a escolha mais difícil. Toda família ela tem problema. Toda família ela sofre altos e baixos. Toda família. Eu não conheço nenhuma família, por mais perfeita que ela seja, que não tenha problema dela, seja de que tamanho for. E nós temos mania de de abandonar o problema. Tipo assim, não consigo resolver isso aqui, vou pro próximo, né? E hoje está acontecendo isso no meio da família. Quando um marido briga muito com a mulher, ou vice-versa, ou de repente a mulher está passando por um certo tipo de dificuldade de se relacionar com ele, ou por um problema hormonal, um exemplo, né? Por um problema hormonal, e a mulher tem a fase dela, né? A fase dela. Aí o marido, ele às vezes não compreende, não é? Não compreende. Então, o que acontece? A pessoa acaba se separando da mulher, um exemplo, ou a mulher se separa do marido e fala assim, eu vou procurar substituí-la por uma coisa melhor, como se fosse uma mercadoria, né? Vou substituí-la por uma coisa melhor, ou por substituí-la por uma mulher de 20 anos, 25 aninhos. Só que, na verdade, ele está procrastinando o problema, porque o problema vai com ele, vai acompanhá-lo. Ele vai entrar para uma outra família e esse problema vai permanecer na outra família. E aí vai chegar uma hora que ele vai ter que enfrentar esse problema. Então, o mais difícil é lutar pela família. É ficar e guerrear e conseguir lutar e ser vitorioso naquilo que está sanando o lar dele, que tá como é que se diz? É como uma guerra. Tem um alvo. A família é o alvo. Entendeu? A pessoa tem que estar lá protegendo a família, cuidando da família, zelando pela família, procurando saber a melhor forma de lidar com o problema que está acontecendo naquele exato momento. Mas não, hoje em dia as pessoas preferem separar, é o que eu estou vendo, eu estou falando dos dias atuais. As pessoas preferem separar. Por que você separou Você vai perguntar para uma pessoa, por que você separou do seu marido? Não tem um problema real, não é verdade? Não tem um problema real. Eu separei dela, ele fica pensando. Eu separei dela porque ela era muito nervosa, ela não sabia me compreender direito. Eu separei dela porque ela não cozinhava uma comida gostosa, e vice-versa. E aí a pessoa vai e troca de família. Só que quando ela chegar lá, ela vai encontrar outro tipo de problema ou o mesmo problema. Entendeu? Como se fosse uma roupa. E não é assim. Tem que ficar, lutar pela família. Lutar pela sua família. Amém? Quando eu falei, né, um pouco sobre o homem respeitar a tua esposa, trazer ela como parte do seu corpo, parte da sua... da carne, ossos dos seus ossos, carne da tua carne, viver como um. Quando Deus fala viver em comunhão, viver em comum, é viver como um. Deus, ele vê como um, ele não vê como dois como alma, como espírito, mas como carne ali, é um só.
E quando eu disse, né, para deixar assim, só para a pessoa entender o poder de Satanás quando ele entra na história do casal e entra a separação, que o marido ele traz a perversidade, ou a esposa traz a perversidade para dentro do lar, vice-versa, e fazendo com que o marido seja como que fala, o que adulterou, ele seja aquele homem, não sei uma palavra que, assim, de repente para a mulher a gente usa a palavra vadia, ou usa prostituta, só que Deus, ele é muito misericordioso diante disso, né? Diante de todas essas situações. O homem e a mulher, ele não é assim para Deus. O homem é que traz isso para dentro de si, para dentro da casa, através da influência do maligno, porque ele é assim, porque ele é dessa maneira, ele quer que a casa e o casal se transforme, que leve uma vida dessa maneira, perversa e lascívia, e, né, de promiscuidade. O diabo, ele quer isso. Aí a infinita misericórdia do Senhor, ela entra, e por que ele falou para a prostituta? Vai e não peques mais. É o que Deus está nos ensinando. Para nós irmos, se estamos vivendo, se alguém está vivendo uma situação dessa dentro de casa, é o que Jesus ele está dizendo: vá e não peques mais. Se você já fez, vá e não peques mais. Eu tenho a misericórdia. Deus, ele está falando, Jesus, ele tem a misericórdia. Então, o respeito ele tem que haver, porque Jesus, ele morreu para isso. Para que nós venhamos ser sarados, curados, né? E diante de tudo que nós estamos vivendo, o que você pode também deixar para as nossas amigas do Face? Eu acredito também que Deus permite certas coisas, né, na nossa vida, até para tratar com aquelas pessoas, né? E depois, na hora, você não entende por que você está passando por aquilo, mas depois passa o tempo, né? O tempo passa. E você realmente percebe por que você precisou passar por tudo aquilo, né? Por que Deus permitiu uma separação, ou qualquer que foi o problema que a pessoa, que o casal passou, né? Mas eu acredito também que nós pais, somos exemplo, né, para os nossos filhos. E a gente tem que mostrar os valores, né? Que hoje em dia está perdido, né? Hoje em dia ninguém tem os valores. A gente só vê televisão, coisa errada, internet, coisa errada. Então a gente tem que sempre vigiar e tomar conta e orientar sempre os nossos filhos, né? Um beijinho, Sara, para você. Viu? A tia gosta muito de você. Beijo. Então, eu não estou vendo da Sara aqui, não. Pessoal, você, o Herbert também está nos assistindo. Beijo, Herbert. Danúbia Batista, paz do Senhor. Nilson Servo também, a paz do Senhor, obrigado por estar nos assistindo. O Nilson Servo, ele está falando aqui, ó: o casamento foi criado por Deus. Se trata de uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher e que deve ser tratada com respeito e reverência. O segredo para um casamento feliz é convidar que Jesus faça parte do relacionamento para que o casal possa ser usado para a glória de Deus, sendo uma bênção para outras pessoas. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. E ele continua: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. E o Valdeci Barbosa também, nós te agradecemos pela sua participação aqui.
Ele está dizendo aqui, bênção, pastora Leila, o tema de hoje. Obrigado pela participação, Valdeci. Continua aí ligadinho com a gente, tá bom? E voltando aqui, Miriane, vamos fechar? A gente continua de novo esse tema. A gente vai continuar. Gente, todas as segundas-feiras nós vamos já tenho falado aqui que todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui com a palestrante Miriane. Nós vamos estar sempre falando coisas relacionadas à família, tá? Assuntos relacionados à família. Se hoje a gente não pôde esclarecer mais coisas, mas nós precisamos da ajuda de vocês, pessoal. Vocês precisam fazer perguntas, vocês precisam participar mais. Porque, né, isso aqui é um programa aberto, ao vivo. A gente não está aqui só querendo falar a nossa verdade. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, a família tem que ser assim, assim, assado. Mas a gente tem que descobrir meios de que para isso se concretiza, não é verdade? Ah, a família é submissa. Mas como que é essa submissão? Tem que explicar a base da Bíblia o que é essa submissão. Como que é essa submissão? Como que você vai concretizar esse papel na sua vida? Ah, marido, ame a sua esposa. Como que é esse amar, né? Tudo isso aí tem que ser ensinado. Porque as pessoas, às vezes, ela sabe disso, mas ela não sabe como. Ela fica perdida com essa resposta. E aqui nós vamos ensinar isso. Não é verdade, Miriam? Nós vamos ensinar como ser submisso, como o marido deve amar a sua esposa à luz da palavra de Deus, entendeu? Então nós precisamos da participação de vocês. Vocês têm que participar, vocês têm que fazer perguntas pra gente, mandar perguntas pra gente. Se a gente não puder responder na hora, a gente vai estudar, depois traz uma resposta mais esclarecedora, não é verdade? Então é isso, pessoal. E ó, a gente vai estar terminando o nosso programa. Você tem mais alguma coisa para falar, Miriane? Não, é só realmente deixar em aberto para todos, né? A semana que vem estamos aqui novamente. Vamos continuar no tema família, porque é um tema que realmente hoje o mundo está carente, porque muitas famílias estão se deteriorando. E se a sua não está, a do vizinho às vezes pode estar, você pode ser uma coluna, né? um vaso para ajudar o próximo. Então, semana que vem estamos aqui novamente, no horário de 11 horas. E, assim, quem puder nos acompanhar semana que vem, já deixa as perguntas. Deixa já as perguntas. Se quiser mandar para a rádio também algumas perguntas. Olha, acho interessante vocês falarem sobre isso, sobre aquilo. Por quê? Porque é um tema que realmente ele é pertinente no mundo atual. Isso. Ó, aí está aparecendo aí na tarja, né, no rodapé aí do programa, está aparecendo aí meu WhatsApp, o número. Se você que está nos assistindo agora quiser mandar perguntas para mim, aí eu vou marcar suas perguntas, aí eu mando para a palestrante aqui, Miriane, e a gente traz a resposta no próximo programa. Faz isso. Ajuda a gente aqui para a gente enriquecer esse programa com mais informações, né, esclarecendo. Nós não temos todas as respostas, porque também a gente não tem como ter todas as respostas, porque nós somos humanos, né? Sócrates mesmo disse, quanto mais eu aprendo, mais eu acredito que eu não sei nada, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei de nada, né? Então, a gente é a mesma coisa. Então, a gente vai aprendendo. E a gente aprende com você, que está mandando as perguntas, que está dando a sua opinião. Participa do nosso programa. Seja mais assíduo na participação, você que está nos assistindo. Não fica só assistindo, não. Faz pergunta também. E manda pergunta aqui também para a Rádio Shalom. Né? Tem aqui tem um WhatsApp só da Rádio Shalom, Vinícius? Não, né? Não tem, né? Hã? Mandou a bola para mim, manda pro meu WhatsApp mesmo, tá aí no rodapé, tá? Tem o WhatsApp também do Ebert, daqui da rádio, 992 06 1106. Você pode mandar as perguntas para ele, que ele vai pegar essas perguntas e retorna pra gente, e a gente vem com a resposta para vocês. Tem o da rádio também? Qual que é? 98112 1275.
tá? Vocês enviam essas perguntas para esses números aí, tá bom? Eu quero agradecer a participação da Liliana, que ela falou muito. Nossa, não aguentei ver ela falando, ela falou demais aqui nesse programa. Da próxima vez, quando você vir, você fica quieta, tá, Liliana? Hoje eu só vim para aprender, só para ouvir mesmo. Tem alguma coisa para falar aí para os nossos... Só para confiar em Deus, né? Que Deus pode mudar toda a situação. Né? Amém. E obrigada também pela participação da Miriane, minha amiga, minha conselheira particular. Eu que agradeço mais uma vez eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui, porque conversar com os amigos é fácil, você instruir um amigo é fácil, só que nós queremos falar com mais pessoas. É verdade. Instruir mais pessoas. Eu não sei, como você disse, de toda a verdade, não, eu sei do que eu vivi. Eu vivi um relacionamento rompido, onde Deus fez a diferença na minha casa, onde Deus está fazendo a diferença na minha casa. E toda a minha experiência, da forma que eu tenho trabalhado e visto nos casais que eu tenho ajudado, então realmente eu falei, não posso guardar isso para mim, eu tenho que levar para o mundo, né, que está carente. Então eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos vocês que participaram conosco. Estamos aqui, somos falhos, mas estamos para aprender e aprender com vocês. Ela é embaixadora de Cristo, né? Ela tem que ensinar mesmo que ela aprendeu, porque, né? Ficar guardadinho só para ela não dá. Ela tá me ajudando muito, viu, pessoal? No dia que Deus me der a minha vitória, esse negócio aqui vai abalar. Vai abalar. No dia que eu receber a minha vitória, eu vou contar nesse programa o processo que eu passei, que a Miriane já sabe, a Liliana já sabe. E aí você vai falar assim, nossa, mas como que você falava de uns temas assim, assim, assado, passando por esse processo, né? Então eu vou falar em nome de Jesus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque tudo isso, a família é reestruturada, a família é levantada. O mendigo, ele se torna governador, porque Deus, ele quer fazer isso. É Deus que tem esse propósito na nossa vida. É Deus que escreve a nossa história. Você só existe porque Deus permitiu que você existisse. Não abandona a sua família. Pai, você que está nos assistindo, marido, você que está nos assistindo, se você está passando por uma dificuldade com a sua esposa ou com teus filhos, aguenta firme, busca no Senhor, busca conselhos, mas não abandona a sua família. Você, mãe, que está quase chutando o balde, não chuta o balde. Fica firme, permanece firme, busca ajuda de quem pode te ajudar. Não abandona a sua família. A família nasceu no coração de Deus. E Deus não, ele se entristece quando as famílias são destruídas. Amém? Vocês ficam aí ligados. Quarta-feira nós vamos estar de volta aqui com a nossa coach, Cristiana Franca. Nós vamos estar falando sobre Esther, sobre como ela se preparou para chegar diante do rei. Uma mulher sábia, né? Mulher sábia. Vai ser muito legal o nosso tema aqui, a nossa conversa. Vocês estejam participando. E continuam o sorteio. Nós vamos ter o sorteio da Rinodê. A gente não sorteou ainda porque ainda o pessoal não está compartilhando, não está indicando as pessoas nos comentários. Mas vai ter o sorteio aí. Fica ligado e a gente volta na próxima quarta-feira. Amém? Um beijo, boa tarde.